Ele passa o slide para vocês, é? Passa o slide. Todos os professores passam o slide para a gente. Então, vamos embora, abrir o manual. Deixa eu abrir o manual para vocês. E aí vocês vão conferindo pelo manual, não é isso? É isso. Sim. Só um aviso que já está gravando já. Já está gravando. Mas aí depois a gente corta. Quando for postar, aí corta esse pedacinho que está sem aula, literalmente falando. Só um minutinho que ainda está abrindo, tá? Está um pouquinho lenta aqui a plataforma. Estão visualizando? Sim? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. E a Micaela levantou a mão. Tá. Deixa eu ir lá para o chat.
Hoje, 8/6/2021, a nossa aula de História, quinto ano A, ok? Então, olha só, todos estão aí com o manual aberto na página 34, onde a gente vai fazer a nossa correção da atividade que foi lançada para casa semana passada, ok? A primeira e a segunda, vocês só falaram, só explanaram o assunto e colocaram em dias o pensamento de vocês a respeito do que foi explanado. E na nossa questão 3, ele vem falando aí, de acordo com o que você estudou em geografia, patrimônios naturais como as Ilhas Galápagos e o Parque Nacional do Talampaiá em Xingualasto podem ser encontrados próximos à metrópole? Quem respondeu aí essa questão? A gente consegue coloquei esse lugar em áreas distantes e poucos habitados. Certo. Porque, olha só, por eles ser áreas naturais, não está vendo nada, não está vendo o espelhado não, meu bem? Não está conseguindo ver o Sim, eu espelhado? tô vendo o slide, mas eu não tô vendo as letras. Ah, deixa eu ver se eu consigo aumentar ela aqui. Vou ver se eu aumento ela aqui no original, para ver se amplia para vocês aí. Estão conseguindo visualizar melhor agora? Sim. Agora sim. Então, olha só, o que ele sugere aí como resposta, não é? Que vocês entendam que os patrimônios, esses sugeridos, geralmente eles são encontrados em locais afastados das grandes metrópoles. Mas por quê? Porque a gente sabe que Porque se eles fossem perto de metrópoles, eles já seriam destruídos, vamos dizer assim, por lugar de prédios, estações. a gente sabe que geralmente, não é, esses que são naturais, na verdade, geralmente eles são afastados das cidades para que realmente essa biodiversidade, essa fauna, essa flora, essa conservação desse ambiente possa continuar. Porque se eles fossem próximos às cidades, só a questão da poluição, não é, já iria prejudicar muito esses parques, esses espaços. Tá certo? Na página 35. Peraí, tia. Tá. Apesar que essas atividades vocês já fizeram, né? A gente só está corrigindo, né, gente? Eu já fiz mesmo. Porque já se foi feita, passou semana passada, então hoje é só correção. Subentende-se que todos tenham feito. Bora lá. Página 35, na primeira questão, ele vem dizendo assim: faça dupla com um colega e juntos reflitam sobre a importância e as dificuldades de preservar os patrimônios com o passar do tempo. Depois registre suas conclusões. Essa dupla provavelmente não existiu, a gente fez individual, né? Então, o que foi a resposta de vocês? Me diz aí alguém. Tia, eu coloquei pois para sabermos a arte que era cultural dos antepassados. Coloquei, tia. É importante preservar esses espaços. Hoje existem espécies de animais importantes. As dificuldades são a poluição e o crescimento da Populacional? Isso. Isso. Porque, olha só, quando ele fala aqui, né, qual é a importância e as dificuldades de preservar o patrimônio, primeiro, a importância é justamente isso que vocês falaram. Qual é a importância de se manter um patrimônio histórico? O nome já está dizendo, né? Porque aquele patrimônio ele possa sempre trazer para os novos visitantes, para as novas gerações,
o que ele quer nos trazer, o que ele quer nos mostrar, o que ele quer nos ensinar, com que não só o patrimônio em si, ele está trazendo, mas também com que, por exemplo, quando a gente vai a um museu, não é? O que é que tem ali naquele museu, além da própria construção, né, arquitetônica, que muitas vezes já é uma história, porque são casarões antigos, e ali dentro vem trazendo o quê? Uma série de artigos, de elementos, de objetos, que nos vão contar uma história de um povo, de uma cultura, de uma religião, de um modo de vida, né? De uma forma geral. Então, é importante a gente preservar esses locais ou esses objetos, né? Seja como for, para que ele possa passar de geração em geração e que a mesma oportunidade que a gente teve, outras pessoas que vão vir, outros alunos, outras crianças, rapidinho, que vão vir depois da gente, possa também ter essa oportunidade desse conhecimento. Pode falar. Eu coloquei assim, para relembrar os antepassados. Certo. Você falou de uma maneira resumida, mas não deixa de estar certo, viu? Está correto. Então, olha só. Aí a gente vai para a página 36, não é isso? Correção também. Não, 36 não. 36. Ela não passou tarefa de casa, não. Não? Então a gente vai pular para 39, é isso? Não sei. É Se 36. não passou, se não houve página 36 e 37 não passou para casa, Não. Tia, porque Não. quando a gente foi finalizar a de história, já deu tempo de finalizar a aula. Aí a professora não conseguiu finalizar, a tia Paula. então olha só, eu não vou passar. Ela finalizou o de geografia. Eu acho que tio George chama a senhora para finalizar o de histórias. A gente tem que finalizar a história hoje. Então, essas páginas, tia, 36, 37 e 38, caso a senhora vai fazer ou não, a senhora passa para casa as páginas que a senhora não fez. Aí a gente finaliza o livro e acabou. Talvez Olha essa só. possa ser a ideia de George. Olha só, eu vou, de antemão, eu não vou passar a atividade para casa, porque a gente tem que ver o andar da carruagem, né? Mas vamos deixar de antemão a página 36, 37 e 38 para casa, tá? Mas não anotem ainda na agenda. Vamos ver como é que a gente consegue correr na nossa manhã. Porque se a gente conseguir concluir o livro e começar a caderno de É atividades, só a senhora fazer mais ou menos até a página, como pode dizer, por exemplo, até a página 45. Aí a senhora bota não, até a gente tem que concluir na página 51. A gente tem que concluir até a 51. a senhora coloca a gente para fazer as páginas 50, 51, 52 e... Vamos fazer assim. Bora fazer assim. O resto a senhora faz com a gente. Bora fazer a página 39. Tia, Oi. a senhora vai deixar 36, 37, 38 para casa? Ora, mas a senhora poderia economizar tempo e já pegar no caderno de atividade se a senhora passasse as últimas páginas de casa. 49, 50 e 51. Bora ver ainda? Bora ver o que a gente consegue adiantar? Abram aí, por favor, na 39. O nosso exercitando. Essa aqui vocês já fizeram, página 39? Não. Então a gente vai fazer isso. Tia, nem a 36 a gente fez, quanto mais a 39. Então vamos embora. No nosso exercitando, olha aí ele. Ele vem dizendo assim: primeira questão do exercitando, página 39 de História Manual. Leia atentamente as afirmações abaixo. Depois complete as... Oi.
A Oi, Ariane meu bem. está perguntando qual é o código para entrar na Piaget. O Eu colégio não já sei. deu, já. Quem deve ter passado para vocês foi a coordenação, né? Cada um tem um código. Cada um recebeu um papelzinho com o seu código para poder entrar na Piaget. Eu não sei dizer o código de vocês. Veja se não está na Eu me lembro, agenda. me passaram no dia da prova. Não, foi antes. Foi antes do dia da prova pra gente ver as notas. Foi? Então vamos lá. Leia atentamente as afirmações abaixo, depois complete as lacunas com as palavras presentes no quadro. Aí nós temos aí patrimônio imaterial, material, natural e Unesco, certo? Aí a letra A diz aí, a humanidade, ao longo do tempo, constituiu um valioso espaço, patrimônio que deve ser conservado por todos. Por que o patrimônio tem que ser conservado por todos? Porque faz parte de uma história de um povo que marcou a Terra, vamos dizer assim. Porque essa questão, na verdade, quando ele fala aí sobre patrimônio, é o que a gente fez uma revisãozinha rápida na atividade anterior, quando a gente falou sobre patrimônio, certo? Na letra B, ele vem dizendo assim, espaço, é uma agência mundial responsável para cuidar do patrimônio mundial. Unesco. Quer dizer que a Unesco é a instituição Que cuida dos patrimônios mundiais. isso, responsável por todos os patrimônios a nível mundial. Tá certo? Deixa eu ver aqui quem está querendo entrar. Vamos permitir. Então, olha só. Vocês estão visualizando grande ou pequeno aí agora? Ô, tia, pra mim tá bom tamanho, porque eu consigo dar zoom na tela. Você consegue Tia, dar zoom? dá pra dar zoom na tela. Todos estão Então, se conseguindo valer visualizar pra bem o manual? Pra mim tá bom. Beleza, então. Porque aí eu fico nessa tela que eu consigo visualizar o chat de vocês, tá? Então, olha só, na letra C, ele diz aí, o patrimônio, espaço, é composto pelas tradições de um povo, como dança, Patrimônio imaterial é aquilo que você não consegue tocar. Pois é, isso aí, beleza. Imaterial são aqueles patrimônios que a gente, não toca. A gente pode ver, a gente pode escutar, como ele diz aqui, mas a gente não toca. É a história, é o imaterial, tá? Letra D. A crise climática atual torna ainda mais importante a conservação do patrimônio. E aí? Sim. Qual é a palavrinha que a gente vai colocar nesse espaço? Material, tia. Material, novamente. A crise climática atual torna ainda mais importante a conservação do patrimônio, espaço, habitat de tantas espécies de animais e vegetais. E aí? Natural. Gente, não bora ficar conversando no chat sem utilidade, não. Todas tirei nota 9. Não, bora focar aqui na atividade. Oi. Tia, Oi. a senhora tem que se acostumar, tia, com a aula todinha. É a aula todinha assim, é? Literalmente sim, na hora do lanche que piora. Eita! Vou tirar o chat na hora do lanche. Vou bloquear o chat. Olha só, letra D, natural. Porque o habitat natural, não é quando ele fala aqui das espécies animais e vegetais, não é? A crise climática, o problema climático vai prejudicar esse habitat natural se ele não for bem conservado, bem climatizado, se não houver o cuidado com as queimadas, tá? Letra E. Monumentos, centros históricos, palácios e templos foram o patrimônio Material.
material. Aquilo Isso que aí. você consegue ver, aquilo que você consegue tocar. Isso mesmo. Então, olha só. Na segunda questão, ele vem dizendo aí: vimos que os patrimônios da humanidade podem ser materiais, imateriais ou naturais. Letra A. Explique a diferença entre patrimônio natural e o patrimônio imaterial. E aí, O quem fez? patrimônio material é o que a gente pode tocar e o imaterial não pode tocar, a gente só lembra. Perfeito. De uma maneira muito simples, mas muito coerente e muito correta. Não é? A resposta, ela tá simples, coesiva e correta. Tá certo? É exatamente isso. Tá ok? Todos conseguiram entender essa questão? Tia, Oi. eu botei. O patrimônio material é composto por monumentos, construções ou lugares que têm um valor universal. Sim. A diferença é que você colocou exemplos, mas também está correto. Letra B. Agora explique o que é patrimônio natural. O natural. Um que é natural, ele tem exemplos, animais, árvores e a gente não pode tocar. Quer tocar não, destruir. Destruir, mas a gente consegue tocar o natural, né? Sim. Porque a gente consegue tocar numa árvore, a gente consegue tocar num animal. Então, ele é natural, mas também a gente consegue tocar, mas tá certo. Tá certo. Todos estão conseguindo acompanhar? Eu tô na letra A. Mas você está respondendo com suas palavras ou tá... Ah, não falava. Ah, tá. A letra C, ele diz aí, ao longo do capítulo você conheceu alguns patrimônios mundiais. Cite pelo menos, cite ao menos mais um exemplo de cada tipo, material, imaterial e natural. Tia, Oi. Arthur levantou a mão. Oi, Arthur. Não, desculpa, tia, eu deixei ligado sem Tá querer. certo, sem E eu estresse. posso falar de exemplos, são exemplos de Pode. material. Diga os exemplos. A estátua gigante de Buda, o tempo da caverna de Bingley. Certo, tá certo. E o fato da obra do pintor português José Molhado. Não mistura, mas Certo. tudo bem. Ok, ok. Todos conseguiram concluir a 39? Tia, Oi. posso lhe dizer a respeito da letra A e da letra B que a C eu estou fazendo? Você já fez a A e a B? Sim. Sim, tá fazendo a C, é? Uhum. Posso dizer a minha resposta da letra A e Pode, B? pode sim. A letra A eu disse assim, material não pode tocar. Agora explique o que é patrimônio natural. Eu coloquei assim, é uma coisa que você pode tocar, mas não destruir. Beleza. Ok. Certinho da Silva. Página 40, vamos lá para 40. Vamos botar fogo nessa aula para a gente correr, para terminar? Página 40. Posso mudar a Peraí, página? Todos fizeram já? Eu tô na letra B. Na B? Mas com as suas palavras, não é? Sim. Então eu posso mudar. Então, olha só, na página 40, a gente tem aí na terceira questão, observe as imagens abaixo. Aí nós temos ruínas do mosteiro e uma festa tradicional afro-brasileira. Aí pede aí, assinale com um X a alternativa que apresenta corretamente os tipos de patrimônio representado neles. a do meio, tia, eu já tinha feito. Por que material e imaterial? Porque o material... Falei, Márcio.
Porque o material nós podemos tocar, que é a primeira, e a segunda é a música, que não podemos tocar, podemos escutar. Isso mesmo, isso mesmo. Quarta questão. Leia atentamente as afirmações abaixo. Marque V para verdadeiro e F para falso. Reescreva as informações corretas às afirmações falsas. Aí nós temos aí a nossa primeira alternativa. As festas tradicionais fazem parte do patrimônio imaterial, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, até porque a resposta da questão anterior, quando a gente falou sobre imaterial, já nos confirma essa questão aí, essa primeira alternativa. Aí nós temos a segunda alternativa. As tradições e o folclore fazem parte do patrimônio material, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Por quê? Porque Porque todas o são folclore lendas, faz não parte existe. do patrimônio imaterial. Isso. Se a gente em cima está falando que as festas tradicionais são imateriais, não é? Então as tradições e o folclore não poderia ser diferente, não é? A terceira alternativa. As áreas onde vivem as espécies. Oi. Eu ainda estou na letra B, da página 39. Olha só, sabe o que eu vou sugerir? Que você acompanhe a 40, porque elas são respostas fechadas, e essa da página 39, que é uma resposta aberta, de acordo com o que você entendeu, você pode fazer depois. Senão você vai se atrasar. Entendeu? Porque essa que é uma resposta aberta da 39, você pode fazer depois. Certo? Uhum. Chegou na 40? Tá visualizando ela aí? Aham. Então, olha só, na outra alternativa diz assim: as áreas onde vivem as espécies animais e vegetais são importantes, mas não podem ser consideradas patrimônio da humanidade. E aí? E falso, com certeza. E aí, como é que a gente poderia transcrever essa frase? Como eu tava copiando, filha, daqui, né, que eu tava corrigindo, as Tirar áreas não, onde tia. vivem as espécies de tia, animais A gente já vegetais escreve são a palavra. importantes, mas podem ser consideradas patrimônio da humanidade. Sim, porque olha só, até porque a gente também viu anteriormente, não é? A questão climática, a questão do habitat onde eles moram, não é? Onde eles habitam, eles sobrevivem. E é claro que faz parte do patrimônio, porque, por exemplo, quando a gente vai a uma reserva ecológica, quando a gente vai ao zoológico ali no Horto Dois Irmãos, ali faz parte do patrimônio. Se ali não for preservado, não for cuidado tanto o espaço físico como daqueles animais que se encontram ali, como é que outras pessoas vão poder conhecer? Não é? Então faz parte sim do patrimônio. Na outra questão ele diz aí, ó, construções, palácios e templos fazem parte do patrimônio material. Sim. Sim, né? Você entendeu? Essa daí não tem nem o que a gente comentar, né? Claro que sim. A última alternativa diz aí: os governos locais e a Unesco são os únicos responsáveis pela conservação do patrimônio mundial. Falso. Falso e muito falso, não é? Porque não é simplesmente o governo e a Unesco que são responsáveis para essa conservação, essa preservação desse patrimônio. Nós, não é? Também somos também muito responsáveis por isso. Até porque quem está ali no dia a dia, muitas vezes, visitando, não é? Muitas vezes passando por aqueles patrimônios, somos nós. No centro do Recife mesmo,
aquelas pontes históricas que passam pelo rio Capibaribe, ali também são patrimônios, tá? Patrimônio não é só aquele ambiente fechado, não. Aquelas pontes fazem parte do patrimônio de Recife. São pontes históricas, não é? Então, ali também faz parte do patrimônio, e ali quem está passando? No dia a dia, a população. Então, se a gente se encosta ali numa ponte daquela, num parapeito, aí fica com uma pedrinha, ou alguma outra coisa danificando ali a ponte, não é? Quem é que está perdendo? A gente. Tanto na questão da beleza, como na questão da utilidade que ela nos tem, que ela nos fornece. Então, olha só, na página 41 aí do manual, vem dizendo aí, nossa cultura, nosso patrimônio, não é? Tia, eu não tô conseguindo ouvir a resposta da última coisa. Não, meu amor, deixa eu descer para você. Mas é porque aqui tá preto. E é? Vê se aparece agora para você. Não tá aparecendo, não. Para alguém mais, tá preto ou tá aparecendo? Pra mim tá aparecendo. Pra mim tá Normal? Às vezes acontece isso comigo. É só sair da sala. Sair e voltar, é? É. Ou então, meu bem, coloque aí, ó, a última é falso e a penúltima é verdadeiro. Para você não precisar sair, a não ser que depois permaneça escuro. Não, tia, mas tem que corrigir. Ah, você não corrigiu nenhuma ainda, né? Não, só a última mesmo. Então, faça como seus amiguinhos falaram, saia e volte para ver se aparece para você, porque para os demais está aparecendo, é seu caso isolado. Uhum. Tá? Eu vou deixar aí para quando você voltar. Então, olha só. Quando ele fala aqui, nossa cultura, nosso patrimônio, na verdade, esse assunto eu acredito que vocês já viram nas outras aulas. É só uma continuação. Mas aí ele vem falando aqui que, ao longo da aula, os alunos passaram a perguntar para a professora Nádia sobre o patrimônio brasileiro e como estão sendo preservados. Aí vem aí a nossa corneta, que diz assim: por que a preservação do patrimônio cultural e do patrimônio natural é um dever de todos? Eita, a gente até já viu isso na questão anterior, né? Deixa eu ligar aqui o ventilador, só um minutinho. Tia, Vamos falando aí que eu estou escutando. tia, Oi. vê o chat que Sofia Paiva respondeu aqui, Sim, ó. na última que é a falsa, eu botei. Os governos e a Unesco não são. Sim, sim, Sofia, certo. Não são. Eles não são os únicos, a Unesco e o patrimônio mundial, né? Eles não são os únicos responsáveis para a conservação desses patrimônios. Por quê? Porque, como eu falei, nós também somos. Quando a gente vai frequentar um museu, quando a gente vai a um cinema, como aqueles do Recife, que são uns cinemas antigos, não esses do shopping, tá? Mas o São Luís, eu acho que vocês ainda não alcançaram ele aberto para poder frequentar. Mas no centro do Recife, como aqui no Alto da Sé, tem muitos patrimônios, não é? E não são só eles que são responsáveis, nós também, tá certo? Tia, eu quando estava na cidade, meu pai me mostrou um cinema antigo. Certamente esse cinema que ele mostrou é um cinema de esquina próximo ao rio Capibaribe. Eu não lembro muito bem, mas talvez sim. Mas deve ter sido. É o Cinema São Luís. É o cinema. Porque no nosso tempo que a gente ia para cinema, provavelmente eu, seu pai, que a gente deve ser mais ou menos da mesma idade, a gente ia para lá. A gente não ia para o shopping, não. A gente tinha acesso a shopping, não, minha gente. Eu acho que nem o único shopping que existia quando a gente tinha a idade de vocês, ou mais velho um pouquinho, era o shopping Recife e talvez o Guararapes já tivesse. Mas esses shoppings que tem por aqui em Olinda, Paulista, Tacaruna, não tinha não. Então, quando a gente queria assistir filme,
A gente ia ou para São Luís ou para Veneza. Ô, tia, Oi, Tia, me quer falar. diga. e eu só liguei, eu apertei a mão sem querer. Como? Ela Eu disse que apertou apertei, sem eu levantei a querer. mão sem querer. Nossa, não estou ouvindo, não. Diz aí, Fox. Ela disse que apertou sem querer, tia. Ah, tá. Ô, Fox, qual é o teu nome? Tarcísio. Tarcísio. Ok, Tarcísio. Tia, Oi. Diga. olha, quando eu tava passeando de barco, o homem do barco contou a história no cinema de São Luís. Você fez aquele passeio Contou a ali história no de também Capibaribe, vários foi? prédios. Sim, É, eu aí passei de catamarã. isso, catamarana. Aí, Tia, oi. João Cássio tá desligando meu áudio o tempo todo. Gente, não bora desligar o áudio do colega, não. Deixa eu ligar aqui o ventilador, só um minutinho. O João Pedro. Falanco. Tia, Oi. Lá você falou aí daquele rio, né? Que era no Capibaribe. Meu avô trabalhava um pouco perto de lá. Aí a gente trabalhava lá na calçada, que a gente conseguia ver lá esse rio. Aí a gente eu ficava lá olhando, porque eu ia pra lá às vezes. Eu ficava olhando lá o cinema, ficava olhando lá, chegava um dia até um barco passando. Aquele cinema, eu não conheço, na verdade, a história dele, não. Mas eu sei que ele é muito antigo. E ali era o cinema da cidade, né? Era muito, digamos assim, muito glamuroso ir assistir um filme lá, entende? Tanto é que realmente tinha o São Luís e tinha o Veneza. O Veneza também é um cinema muito antigo, que hoje, se eu não me engano, é uma loja tropical que tem lá. Não tenho agora muita certeza se é a loja tropical. Mas era um cinema também muito assim, eram os dois, tá? Os melhores filmes passavam no São Luís. Aqueles mais ou menos, aí passava no Veneza. O São Luís era o glamour, né? O Veneza era aquele vai todo mundo, era o cinema, os filmes mais populares. E o São Luís era aqueles filmes mais renomados, mais glamurosos. Aí vão para o São Luís, né? Era muito bacana, assim. A gente não tinha essa diversidade que se tem hoje, essa variedade que se tem hoje em cinema. Mas vamos seguir, não é? O nosso assunto, que já são quase 8 horas e a gente ainda tem muito chão pela frente. Então, olha só. Quando ele vem falando aqui sobre essa primeira questão do patrimônio, na verdade é o que a gente já falou na questão anterior sobre a importância da conservação, da preservação desse patrimônio natural, cultural, e que não é só da Unesco. Nós também fazemos parte dessa preservação. Aí vem aí falando sobre a preservação dos patrimônios brasileiros. Olha só, quem quiser e quem tiver um marca-texto, pode ir usando o marca-texto nas frases que vocês acharem mais relevantes, mais interessantes. Peraí, tia. Certo? Aí vem falando aí, a preservação dos patrimônios brasileiros. A professora lembrou aos alunos que a Unesco considera que alguns lugares do planeta possuem um valor universal excepcional.
o Brasil tem atualmente 22 lugares na lista do Patrimônio Mundial. Existe uma lista, E tá? a senhora tá em que página? 41. Existe uma lista, onde nessa lista está as áreas, os locais mais relevantes de cada país. E em relação ao Brasil, nós temos 22 lugares que se encontram nessa lista dos patrimônios mundiais, tá certo? O patrimônio cultural e natural brasileiro, contudo, é formado também por outros bens reconhecidos pelo órgão nacional que cuida da parte da nossa história, o Instituto do Patrimônio e Artístico Nacional, o IPHAN. Ele acontece, provavelmente vocês já ouviram alguma reportagem na televisão, alguma coisa sobre esse departamento, esse instituto, que ele é responsável de uma maneira nacional, Unesco mundial, IPHAN nacional, sobre patrimônios. Aqui mesmo em Olinda, ali no sítio histórico, não é? Como tem alguns patrimônios que eles estão precisando de reformas, porque estão realmente entrando em ruínas. Então, o IPHAN é quem é o responsável para fazer esse estudo, essa análise, ver o que vai precisar, quais são os profissionais competentes para resolver aquela questão e fazer a liberação, correr atrás da liberação de verbas para que esse serviço, essa manutenção ou essa recuperação desse patrimônio possa ser feito. Tá bom? Aí nós temos aí, ó, duas imagens. Todos já copiaram, já responderam e corrigiram a página 40? Sim. Posso mudar? Já? Já. Então, deixa eu mudar aqui para a página 41, que é a que a gente está. Aí nós temos aí, ó, duas imagens. Uma vista da floresta amazônica, a partir de uma canoa, por sinal, uma imagem muito bonita, não é? E temos o Mercado Municipal de Goiás, certo? Também uma imagem muito bonita. Veja depois os detalhes desse mercado, olha só. Rua de pedra, não é? Pedra mesmo, rocha. Tem aqui, ó. Veja só essas colunas, como elas são trabalhadas, certo? Os arcos muito bem trabalhados também. E vem aí. O patrimônio brasileiro é constituído por monumentos João naturais. Pedro tá perguntando, tá fazendo uma pergunta. O quê? Postou agora. Uma pergunta. Sim. Você tem uma pergunta? João Pedro fez uma pergunta para a Ah, senhora. deixa eu ir lá no chat. Tia, tá no chat, né? Que tem uma caixinha aqui. Não, é colocar no negócio de perguntas. Aperta Deixa eu nesse falar. mais de 19 pessoas. Aperte em atividades que aparecem. Perguntas, gente. Mas ele não fez uma pergunta, não. Ele tá rindo, Gabi. É só o nome da caixa mesmo que é pergunta. Ele só tá rindo. Só tá rindo. Ele colocou uma de kkkk aqui, então deixa. Bom, então vamos seguir. Aí vem dizendo aí, o patrimônio brasileiro é constituído por monumentos naturais ou construções, ou construídos, sítios arqueológicos e históricos de grande importância para a memória, a identidade e a cultura brasileira, dos brasileiros. Então, olha só. Não passa mais filmes recentes, não, no São Luís, não, gente. O Cinema São Luís, até onde eu sei, ele está desativado. Não está mais funcionando. Mesmo antes da pandemia, tá? Mesmo antes da pandemia, ele já não estava funcionando. Até onde eu sei. Então, olha só. Aí ele vem falando aí, na página 42, uma continuação da 41. Além disso, o patrimônio cultural nacional
conta também com as festas, danças, culinárias típicas, conhecimentos, música, tradição religiosa, entre outros. Algumas tradições culturais que estão entre o patrimônio imaterial do Brasil fazem parte da história e da cultura de povos de alguns locais ou regiões brasileiras. O frevo, por exemplo, é uma manifestação cultural do estado de Pernambuco. Porque, olha só, cada estado, na verdade, ele tem a sua cultura, não é? Ele tem algum elemento típico que seja, não vou dizer exclusivo, porque não é exclusivo, mas que seja natural daquela região, daquele estado, certo? Eita, ó, começou lá no chat. Vamos parar, gente. Então, olha só. Quando ele fala aqui que o frevo faz parte do nosso patrimônio, né? É verdade. Recife, Olinda, mais precisamente, Olinda, ela é conhecida pelo frevo. Não só conhecida pelo frevo, ela também tem outros atrativos. Mas o frevo, ela é um atrativo muito forte de Olinda, como o Galo da Madrugada é um atrativo em relação a Recife, certo? Em termos de carnaval, em termos de festa. Aí, seguindo, ele diz aí, olha aí a nossa corneta. Você conhece algum patrimônio brasileiro? Quem é que conhece aí algum patrimônio brasileiro? Algo é certo. Amazônia. Oi? Tá certo. Amazônia. Alto da Sé, Amazonas, Amazônia. São patrimônios. Aqui mesmo no Recife, olha, para quem já teve a oportunidade, tipo, de ir para o Alto da Sé, já conhece um patrimônio. Quem teve a oportunidade de ir ao centro do Recife, Sim, também. passar por aquelas pontes, ver alguns monumentos antigos, já conhece um patrimônio, certo? Na questão 3, ele diz aí, ó, para você conhecer e valorizar os saberes e a memória do local onde se vive, é importante? É importante a gente conhecer o local onde a gente mora? Sim, é muito importante, porque caso se conheça de uma pessoa, a gente vai saber que onde a gente mora, onde um amigo nosso mora. Na verdade, sem sombra de dúvidas, não é? Que é importante a gente conhecer a história do nosso local, da nossa moradia, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, né? Mas trazendo assim para o nosso bairro, que é o menor território, né? É o nosso bairro, em termos de território. Então, olha só, trazendo para o nosso bairro, como é que a gente pode conhecer a história dele? Ou hoje, pesquisando no YouTube, na internet, que é a maneira, digamos assim, mais fácil, não é? E talvez, entre aspas, mais completa, mas também uma maneira que a gente tem de conhecer a história do nosso bairro é conversando com aquelas pessoas mais antigas que moram nele, que foram uma das primeiras a chegar. Porque todo o bairro teve um início, não é? O bairro ele não surgiu da noite para o dia como ele é hoje. Ele teve um início, ele teve um começo. E aí, nesse começo, nesse início, teve aquelas primeiras pessoas, tá? Talvez hoje, dependendo do tempo que o bairro tenha, não tenha mais aquela primeira pessoa que morou, que chegou naquele bairro. Porque talvez já seja um bairro muito antigo. Mas tem aquelas primeiras pessoas que sabem contar como começou, qual foi o primeiro comércio, se hoje ainda é aberto ou se já fechou, qual foi o primeiro posto de saúde, quais foram os primeiros moradores, as dificuldades que houve no início do bairro. Porque muitos bairros, quando iniciou, não tinha luz elétrica, não tinha água potável, abastecimento de água, as ruas não eram calçadas, não tinha um comércio que pudesse atender a necessidade.
dos moradores. Então, tem muitas histórias por trás do que a gente conhece hoje do nosso bairro, tá? Então, olha só, dando continuidade, vem dizendo aí, a professora Nádia explicou que no Brasil o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IFAM, é o órgão responsável pela conservação do patrimônio histórico, artístico e nacional. A gente viu isso na página anterior. O IFAM deve proteger, conservar e fiscalizar os bens culturais do país, para que as futuras gerações possam conhecê-los e aproveitá-los. Outra importante tarefa do Instituto é valorizar o patrimônio imaterial brasileiro, especialmente no que diz respeito à população local. Atualmente, o IFAM está sofrendo com a falta de dinheiro e de funcionários para realizar as tarefas de conservação do nosso patrimônio. Por isso, muitos patrimônios brasileiros estão em risco. Há um tempinho atrás, que eu não sei exatamente precisar quanto tempo, houve uma reportagem a respeito disso que o livro está falando, que o IFAM estavam passando por grandes dificuldades financeiras, tá? Como também de pessoas, eles não tinham mais um número suficiente de pessoas para atender essa necessidade, fazer essas fiscalizações, ver, acompanhar esses patrimônios que estavam precisando de um olhar diferente, né? Porque estão precisando de manutenção, certo? Porque precisa-se de haver contratação de pessoas, embora muitas pessoas físicas e jurídicas, ou seja, pessoas como eu e você, cidadãos, como pessoas jurídicas que são as empresas, particulares no caso, eles contribuem, eles ajudam a manter o IPAM em funcionamento. Eu acredito também que vocês já ouviram falar que alguns artistas, na área de música, na área de ator, atriz, né? Alguns artistas, eles fazem parte do IFAM, eles contribuem para o IFAM, fazem campanha publicitária também, já vi algumas campanhas a nível de redes sociais, para que o IFAM não morra, não caia, não deixe de existir. Na nossa questão 4 aí, que nós temos a nossa corneta, na nossa corneta tem dizendo assim: você conhece algum caso de destruição do patrimônio brasileiro? Quais ou qual? Converse com o colega e o professor para buscar sugestões de soluções para esse problema. Por um acaso, vocês conhecem algum patrimônio que esteja danificado ou que esteja abandonado, que esteja sem conservação? Não. Não? E não. Ó, Eu noto da 7. Para mim também é conservado. lá no centro do Recife, por exemplo, lá tem alguns monumentos, alguns patrimônios em termos de residências, onde antigamente, há muitos anos atrás, eram residências e hoje eles se encontram abandonados. Assim, tipo, a parte estrutural do imóvel caindo, literalmente caindo, mostrando ao ponto de mostrar até as ferragens do imóvel. Por quê? Porque não há manutenção, certo? Só um aviso para a senhora que tem a gente brigando no chat, viu? Eu estou vendo aí algumas coisas muito desagradáveis no chat. E se essas mensagens continuarem, tá? Eu vou chamar a tia Paula. Porque, olha, é inadmissível. Vocês, já do tamanho que são, quinto ano, tá com essas bobagenzinhas aí no chat, né, gente? Bora focar na aula. Semana que vem é prova, é avaliação. Sabe por que eles estão assim, tia? Porque aí tava aparecendo um monte de mensagem de pergunta. Aí de João Pedro, Tarcísio,
Aí eu tá vendo um monte de mensagem de pergunta. Aí quando Mariana viu, era um monte de kkkk, era essas coisas. Aí tá aqui que ficou dizendo, o sabueca, né, Gabi? Não sei o que, não sei o que lá. Não sei. Aí Benito pediu pra torcida pedir desculpa. Aí eles começaram a brigar. Pois é. E Olha na só. aula presencial, os dois são melhores amigos. Best friend forever. Olha só. Só um aviso pra quem tava brigando, tá? Seu Tarcísio e Benito. Eu tirei print, tá? Eu tirei print. Olha só. Quem tiver alguma dúvida com relação ao assunto, chama no chat. No chat não fala, levanta a mãozinha ou fala, tá? Porque quando eu tô lá no livro, eu não consigo estar visualizando o chat quando eu tô espelhando o livro, certo? Aí vocês chamam, tá ok? Ô, tia Sofia, ela fala no chat. Verdade. Olha só, bora continuar na página 43. Página 43. Vem dizendo aí. As principais culturas do Brasil e seus patrimônios culturais. Olha só, vem dizendo aí, ó. As principais culturas do Brasil e seus patrimônios culturais. A professora Nádia explicou que cada uma das culturas que formam o povo brasileiro colabora para seus patrimônios artísticos, históricos e cultural brasileiro, que são muito ricos. Por isso, podem dizer que o Brasil é um país pluricultural, ou seja, um país onde muitas culturas diferentes coexistem. O convívio destas culturas faz com que elas se misturem e se influenciem mutuamente. Por exemplo, as populações indígenas brasileiras são formadas por mais de 200 povos diferentes, que possuem um patrimônio artístico, histórico e cultural muito rico. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que, como cada região, cada estado, ele tem a sua cultura. Oi? A gente vai fazer aqui tarefa de casa. A tarefa de casa vai ser geografia, cada atividade vai ser história. Não, vai ser história, mas no finalzinho eu passo para vocês direitinho. Tá? Tá. Então, olha só. Quando ele está falando aí sobre essa diversidade de cultura, é porque no nosso país, na verdade, cada estado ele é rico em suas culturas, embora, como a gente viu anteriormente, a cultura de um estado ela não é muitas vezes exclusiva daquele estado, ou seja, não é porque o frevo faz parte de Olinda, não é? Outro estado não possa dançar o frevo. Por quê? Algumas pessoas que conhecem o frevo daqui, que moram ou moravam aqui, e vão para um outro estado, elas levam consigo o frevo. Elas podem dançar o frevo lá e apresentar essa cultura para aqueles moradores, para aquelas pessoas. Sem falar também, por conta hoje dessa tecnologia que a gente vive, essa troca de informações que é muito grande e muito rápida, a gente conhece culturas de outros estados, não é? E passa a gostar, não é? Também, quando se fala do Bumba Meu Boi, a gente conhece a história, conhece a cultura do Bumba Meu Boi, porque a gente vê na televisão, vê nas redes sociais. Então, é por isso que ele diz que a gente é muito diversificado. E ele comenta aí que existe para mais de 200 povos diferentes, não é? Inclusive os indígenas, tá?
Aqui mesmo em Pernambuco, se eu não estiver enganada, porque já faz um tempinho que eu li a respeito, a gente é considerado um dos estados onde tem o maior número de tribos indígenas. Sabia? Que está localizado mais na região centro do nosso estado, tá certo? Mas a gente aqui em Pernambuco, a gente tem muita cultura, muitos povos indígenas espalhados aqui na região. Aí nós temos aí um mapa onde fala assim, maiores povos indígenas brasileiros da atualidade. Aí nós temos um... Oi? É muito comum você ver um indígena na rua aqui em Pernambuco. É muito comum você ver um indígena passando assim na rua. Não, Mas é pra ver. Eu já vi muito. às vezes, a gente andando aí pela cidade, principalmente no centro da cidade. No centro da cidade é onde tudo acontece, né? Tem um pouquinho de tudo. Lá no centro da cidade, já aconteceu, né? Não é uma regra, mas já aconteceu. Eu acredito que algum de vocês também, ou o responsável de vocês, possa ter visto já algum indígena. Claro, tudo bem. Às vezes tem alguns que estão a caráter, não é? Com aquela roupa de indígena, o cocá, as pinturas, porque eles estão divulgando ali alguma coisa. Mas às vezes também tem aqueles indígenas que eles já se vestem como a gente, não é? Essa roupa que a gente veste, um jeans, uma camisa, um calçado, ele não está a caráter, porque alguns indígenas, por uma razão ou outra, eles saíram das tribos, né, das tribos de origem, para poder trabalhar aqui na cidade, estudar, trabalhar. Né? Eles não esqueceram a cultura deles, eles não abandonaram a família deles que estão lá na tribo, mas eles passaram a viver na cidade, a procurar outras coisas que as tribos não oferecem, tá? Mas eles não deixaram de ser índios, eles não deixaram de ser indígenas. Na quinta questão está dizendo assim, você conhece algum elemento do patrimônio indígena? Vocês já tiveram acesso a alguma coisa, algum elemento que faça parte dos indígenas? Sei não. 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 Então, olha só. Não. Não é só comida mesmo, é só comida. Nada. Então, olha só. Só as armas. Tá certo. Abaixo da quinta questão tem dizendo assim, o patrimônio imaterial indígena é formado também, deixa eu colocar lá para vocês, é formado também por seus mitos e seus conhecimentos sobre as plantas, animais e alimentos. As danças, as músicas e as línguas indígenas também fazem parte desse grande patrimônio. A gente sabe que os indígenas, eles são muito ricos, têm um conhecimento muito rico em relação às plantas, né? As plantas medicinais. Tal planta é bom para isso. Toma um chazinho daquilo que é bom para aquilo. Não é assim que a gente escuta? Toma um chazinho de camomila que acalma, não é? Então, muitas dessas culturas que a gente tem, esses hábitos que a gente tem até hoje, faz parte da cultura indígena, que vem vindo de geração em geração. Na sexta questão, página 43, nossa corneta vem dizendo aí, na sua opinião, as populações indígenas são todas iguais? Não. Será? Não. Não. A gente, aqui, por exemplo, tem 25 alunos em sala, tá? Será que nós, que estamos nessa sala do quinto ano, nós somos iguais? Não. Não é? Cada um tem uma característica. Cada um tem seu jeito. Cada um tem o seu... Cada um Por tem... exemplo, Por eu tenho cabelo preto, Sofia tem cabelo cacheado, ela é inteligente, eu sou burra.
Isso é você que está dizendo, né? Isso é característica. Ela não é doida, eu sou doida. Isso é característica que ela não tem, eu sei. Como assim, doida? Gabi, tu não é a única burra, não. Também sou. Também. Eita, olha só. Ninguém é desse jeito. Essa palavrinha aí desse animalzinho que vocês usaram, ó. Ninguém é. Todo mundo é inteligente. Cada um tem a sua inteligência. Cada um tem a sua maneira de aprender. E cada um tem a sua maneira de expressar a sua inteligência. Inteligentes somos todos. Senão nós não estávamos aqui. Só que tem situações que a nossa inteligência aflora mais do que em outras. Mas todos nós somos inteligentes. E como os indígenas, todos nós temos características diferentes com relação a essa sexta questão. Tia, Cada um tem... Hoje, em Rapidinho. matemática, minha inteligência vai embora. Ô, tia, Rapidinho. Cada um tem uma cor de cabelo, uma forma, se é cabelo liso, cabelo cacheado, uma cor de pele, uma expressão facial, não é? Cada um tem uma maneira de ver as coisas, uma maneira de ser educado, porque cada família tem o seu jeito, não é assim? Nós não somos iguais em praticamente nada. Nós podemos ser muito parecidos em algumas coisas, muito parecidos, em pontos de vista, em opiniões. Oi. Tia, tem gente que fala que eu não sou doida. Mas eu já tentei voar de guarda-chuva já. Não, ó, ninguém é aquele animalzinho e ninguém é doida ou doido. Não, não. Todos nós somos muito inteligentes, senão não estávamos aqui. Certo? Tia, mas se a gente se achar doido. Ó, vamos continuar para ver se a gente consegue avançar. Ô, tia, eu botei não porque estão divididos em tribos. Todos são diferentes, não é? Não, eu botei assim, não, porque estão divididos em tribos. Não entendi. Tia, tá botando assim, as populações indígenas são todas iguais? Eu falei, não, porque estão divididos em tribos. Ah, sim, agora eu ouvi tua fala. Agora sim, certo, tá certo. Certíssimo. Então, olha só. Tia, posso falar o meu? Pode, João. Meu tá assim. Não, pois cada um tem hábitos, línguas e costumes diversos. Mas eu posso parar de ficar tocando meu som? Pode o quê, meu bem? Pede Ó, pra faltam João se parar de ficar tocando meu som. Faltam 7 minutinhos para a gente lanchar. Bora ver se a gente termina essa página? Sim, sim, Sofia. Tá certo. Maria Luísa, não. Isso aí não, Maria. Olha só. Marina lembrou-se da enorme contribuição cultural que as populações que vieram escravizadas da África deram para a cultura brasileira. Então, a professora Nádia explicou que o patrimônio cultural de origem africana no Brasil é formado por elementos muito variados, como a música, os instrumentos musicais e as danças e as festas populares, a capoeira, as religiões afro-brasileiras e a culinária. Tudo isso aí que ela vem dando como exemplo, não é? Algumas dessas coisas fazem parte, não da nossa rotina, mas que a gente já viu, já ouviu falar e até mesmo pode até conhecer com relação a músicas, a instrumentos musicais, com relação à capoeira, que é muito conhecida, não é? É uma dança, um jogo, na verdade, muito conhecido. Né? Aí, na página 44, nós temos aí, ó, duas imagens. Nós temos grupo de jongo, expressão cultural afro-brasileira. Nós temos músicos tocando
atabaque, instrumento de influência africana, tá? Então, esses dois aí elementos, eu acredito que até mais o segundo, que é esse instrumento atabaque, é mais conhecido, talvez, do que esse grupo de jongo, dessa cultura afro-brasileira. Eu acredito que a segunda imagem seja mais comum para a gente do que essa primeira. O nome é jongo ou jogo? Jongo, Que nomezinho. não é? Nomezinho diferente, jongo. Aí vem dizendo aí, Anitta e seus colegas aprenderam que os povos europeus que vieram para cá também deram importantes contribuições para o nosso patrimônio cultural, como a língua portuguesa, algumas tradições religiosas, construções arquitetônicas, artes, culinária, entre outros. Na nossa... Oi. Próxima segunda, eu vou aprender alguns instrumentos africanos. Você vai aprender alguns instrumentos? Sim. Como qual, por exemplo? Eu vou aprender alfaia, maraca. Que bom, né? Aí vem dizendo assim... Tem alguns outros que eu esqueci o nome. Na sétima questão, diz aí, você se lembra de alguma contribuição culinária dos europeus para a nossa cultura? Nós temos uma imagem aí, antes dessa sétima, nós temos uma imagem que vem falando aí sobre esses tijolinhos, né? Essa cerâmica, na verdade. Casa no centro de São Luís, no estado do Maranhão, construída com azulejos característicos da cultura portuguesa. Esse tipo de azulejo aí, tá? Que a gente está vendo nessa imagem, não necessariamente igual a esse, mas nesse estilo, a gente consegue observar muito deles lá no centro do Recife, como também em algumas residências aqui em Olinda, no Centro Cultural de Olinda. Aí, quando ele vem aí para a sétima questão, perguntando se você conhece alguma culinária que tenha descendência de origem portuguesa. Vocês conhecem? Europeia? Eu não lembro. Tá escrito Europa, mas são os portugueses. Vocês conhecem algum alimento? Deixa eu pensar. Se for dos portugueses... Feijoada. Feijoada foi dos africanos. Feijoada é africano. Olha dos só. europeus, Tia. Tapioca. Não, olha só, deixa eu dar aqui uma dica. No final do ano, entre Natal, principalmente, como também na Semana Santa. Não. É um alimento que geralmente nós temos o hábito em comprar para Semana Santa e para final de ano. Frango. É o bacalhau. O bacalhau. Botei bacalhau na pasta. No Natal minha mãe fez, tia. Pois é. O bacalhau é um alimento... Eu não gosto não, tia. Não gosta não? Mariana, tu não gosta de bacalhau? É um alimento que a gente Não sempre gosto, mas não, minha mãe fez eu comer. tanto na Semana Santa quanto no final do ano, nas festas de final de ano, e que é de origem europeia, é de origem portuguesa. E é muito tradicional aqui. Oi? A tapioca é da origem. Pesquisei no Google, não apareceu não. Tapioca e indígena. Tia, minha mãe fez, ela fez eu comer, tia. Mas é gostoso, bacalhau, eu pelo menos eu É gosto. porque eu pedi pra ela botar, mas eu não sabia que era bacalhau. Ó, vamos concluir essa página para a gente lanchar? Aí vem dizendo aí, desde o final do século XIX até hoje, rapidinho, outras populações vindas de diferentes regiões
do mundo têm contribuído para diversificar ainda mais o patrimônio cultural brasileiro, com novos hábitos alimentares. Como, por exemplo, ele diz aí, né? Em festas e celebrações. Cada vez mais, a cultura e o patrimônio brasileiro se tornam ricos e diversos. Aí, a nossa oitava questão, ele diz: você sabe quais manifestações do patrimônio cultural existem na região ou local onde você mora? E aí? Aqui no bairro. Tia, Oi. Sofia disse assim, ó, no quesito 7, ela disse, eu botei, sim, frutas, jaca, manga, mandioca, milho, diversos tipos de peixe, verduras e legumes, ela disse. É. Mas isso não é culinária. Algumas frutas, Carla, cabra. algumas verduras, alguns legumes, eles realmente que a gente usa no nosso dia a dia, vêm dessas origens, porque lembram que no quarto ano vocês estudaram sobre a transição, sobre a locomoção desses alimentos, de alguns alimentos? Ah, tudo bem que no quarto ano vocês observam muitas especiarias, né? Já, Oi, 8h30 já. vamos embora. Então, olha só, na oitava questão, só para finalizar a oitava. Vocês têm conhecimento de alguma cultura, alguma festividade que faz parte de manifestações do patrimônio cultural aí no bairro de vocês? Carnaval em São João. Eu não, tia. Não? A Yorica está criando o São João, o Carnaval. Tia, O São João, né? olha, Ele faz parte Carnaval, da cultura, São né? Maracatu. O E maracatu. também tem o Centro Cultural, que é atrás da Sambá. Ah, sim, ali perto da integração, né? Quê? Ali na integração, não é isso? É, por trás tem o Centro Cultural, que eu já fui muitas vezes. Vende também vários colares, brincos, pulseiras. É. Vende roupas também africanas. É muito legal. Então é legal. Então, olha só, a gente finalizou com essa fala. A página Tia, eu não sei não, 44. tia. Eu vou botar não. Oi? Eu vou botar não no oitavo. Não, o oitavo é pessoal, né? Cada um vai ter a sua resposta aí. Mas eu não sei, tia. Eu também não sei não, tia. Ó, eu também. Olha só, se tem alguma cultura no bairro de vocês, vocês vão colocar sim e dizer qual é. Caso não tenha, vão colocar não e dizer que não tem, né? Da minha rua comemora muito o São João. Então coloque o São João. O São João faz parte da cultura. Então, olha só. Vocês vão lanchar agora. Tem um frevo também, né? O frevo. Vocês vão lanchar. E quando a gente voltar do lanche, nós vamos dar continuidade com a página 45. A gente precisa terminar esse livro para poder começar alguma coisa de caderno de atividades. Certo? Então, podem ir lanchar, tá bom? E de 9 horas, 9h05, a gente está voltando. E eu já comi. Certo? 9h05 a gente está voltando, tá ok? Ok, tia. Eu já tava comendo bolo antes. Mamãe, faz meu ovo. Meu Deus, vocês sabem que está gravando. Está gravando ainda, não consegui desativar. Deu algum problema aqui. Não está interrompendo.
Eu vou sair e voltar, tá? Para poder interromper a gravação que não está interrompendo. Vai dar não, tia. Não vai dar certo não, tia. Vai continuar gravando. Ficou pra Ei, tá gravando? Eu avisei pra ele. Não sei. Olha Sim. me leva. Vou fazer. Eu já comi bolo, não vou fazer pão algum. Vocês estão ligados que tá gravando, né? Uma pessoinha. Eu quero saber que tá gravando. Meu, tá gravando. Ai, tem nada não. Não é porque tá gravando que a gente não pode falar. Tipo assim, a gente tem que falar a coisa certa, não a coisa que a gente fala mesmo. Então vamos ser gentil, falar tudo de bondade. Eu já tô vendo que não vai dar certo. Deixa pro Telegram. Eu vou ficar aqui na minha, enquanto que tá no Eu intervalo. não tô falando no Telegram, porque meu celular tá com minha mãe. Eu só não tô comigo que minha mãe foi já. Ela sempre toma o celular de mim de madrugada e só me dá quando termina a aula. Legal. Legal nada, é uma tristeza. É verdade. A pessoa nem pode madrugar mais. Eu não passo um minuto no celular. Vocês esqueceram que estão gravando e tem que falar com eles. Do meu lado. Continua gravando. Tia sabe que tá gravando. Sei não. Nossa, não, vai ver depois. Ô, tia tá gravando, a gente tá sendo gravada, a gente vai aparecer no YouTube, a gente falando fofocando. Claro que a gente sabe, né, Dominique? Que a gente não é cego nem surdo. Mas o povo tá falando que a tia, mesmo que a tia não tá escutando, e eu tava falando com o microfone desativado. Ah, a gente tem boca pra falar, minha filha, e pra comer também. Eu sei que ela não tá, caramba, eu só tava brincando. Que eu Comer, né? A boca é mais pra comer. Por que tá de pijama, Eu vou Domingo? arrumar minha cama com licença. Porque acabou de acordar, tá vendo? Também. Vai acordar desde 6 horas. Ah, sei. Eu nem Sei. posso madrugar sem meu celular. Pode sim. Pode sim. E eu dormi com essa roupa. Deixa eu lá, não quero ver teu banheiro não, doida. Não, mamãe, eu vou ficar assim, ó, disse que ia fazer. Ô, minha filha, quem é que quer ver banheiro? Tá mostrando aqui. Ah, não. Não tá gravando, então, se tá gravando, ela tá mostrando a vida dela pro YouTube. Eu tô de pijama também. Dominique tirou um Eu pouco. também. Eu tô com pijama e com a As corda três agora. Eu acordei de Tem que ter 6h30, paciência. como é que eu ia tomar banho? Eu acordei 6h30, dormi de novo, acordei 6h50 e pouco. Sabe o que tia falou uma vez? Horário. Tia falou uma vez que quando a gente tá assim, feito tá gravando e ela não tá, ela pode cortar. Sim, mas eles vão ver, né? A gente conversando aqui no vídeo quando for cortar. Aqui, ela tá vendo aqui o negócio em cima, não. Gravando, ela pode cortar a imagem que a gente tá aqui, ó. Então, caramba, quando eles forem cortar, eles vão ver a gente falando. Tarcísio. Isso aqui. Dominique, você. Ela tá mostrando a vida pro YouTube, como cortar papéis. Tarcísio. Eu tô cortando papel alumínio. Então, é como cortar papel alumínio. Mas pra quem? É melhor que mandar pra tudo. O YouTube vai lançar às 1h. Tarcísio. Eu vou te mandar um vídeo. Tá ligado no WhatsApp. E você olha bem com atenção, pelo amor de Deus. Te mandei, Vici. Eita.
Dominique é a única. Ah, vou comer nada não, tô com preguiça de fazer pão. Também. Eu já Eu tomei comi pão dois. Tô com comer. Não, já tomei café, tô cheia já. Só que não. Meu lanche vai ser água, porque eu não tô com fome. Oh, Lali, super. Sabe o que eu tô jogando? Ainda não vai tentar não, viu? Gente, sabe o que eu tô jogando? Valorant. Quem sabe o que é tutorial, ó. Domingo tá Eu tô fazendo jogando tutorial, Valorant. aprendam. Por isso que tá gravando. Como cortar papel alumínio. Eu tô parecendo aquele Dominique. Dominique, cadê Dominique? Tutorial lindo. Tutorial com Exatamente. Coisa perfeita. E se chama tutorial com Eu só tô vendo Dominique. Eu fixei. É sério mesmo que todo mundo tá de farda, eu tô de pijama, tô se sentindo excluída. Não, eu tô de pijama também. Ah, Aqui, eu sou a única que tá de pijama. 1, 2, 3, 4. Olha a Dominique, aí, ó. Dominique, seus treinamentos. Eita, que foi isso, hein, Mariana? Porque ele fica bloqueando essa merda no meu som. O quê? Fica bloqueando o som dos outros, mas não. Eu já tô cansada. Eu nunca vi o rosto de Ana Beatriz. Ela dizendo que o negócio dela não tava pegando. Eu já vi o rosto dela. Eu não. Mostra a Beatriz, por favor. Eu acabei de ver que ela mostrou, mas depois coisa. Teve uma Pô, aparece aí. Aparece. Sabe que tá bloqueando no som? Aquela Mariana Ariana. Então, alguma coisa pra assistir. Eita. Poxa. Aí. Tem alguma coisa pra assistir, minha gente. Isso aqui que eu assisto, ó. Não tá ligado. Gente, eu tô pensando. Negócio. Cara, eu vou pintar, tá? Tu é nova, né? Ó, quem tá vendo? Ah, não, droga. Perdeu. Liga o áudio, Carla. Tá desligado. Ela é a única nova. Ela é a única nova daqui. Quem? Ana Beatriz? Ana Beatriz, eu não sei se ela foi da tarde, mas ok. Eu sei lá. Ela não é da tarde, não. Sabe o que passa no meu TikTok? Não, Que passa no meu TikTok? E se a gente virar meme do YouTube? Não vai ficar famoso. Eita, velho. A gente vai ser famoso. Eu quero ver. A única coisa que passa no meu TikTok é isso Tu aqui. acha que a gente vai ficar famoso Vai ser Partiu, você numa aula online que não tem nenhuma visualização? Larissa arrumou uma bruxaria de... Qual o nome? Larissa arrumou um negócio de ficar famosa, não que ela ficou mesmo, mas ela perdeu a conta. Bichinha. Oxi. Tu mandasse o que aqui pra mim. Vocês sabem que quando forem cortar, eles vão ver a gente falando, né? Acho que a professora só vai voltar. A única pessoa que vai ser reconhecida é a Dominique, porque ela é a única que tá com coisa com a câmera ligada. Eita, verdade. Eu nunca me apareci na aula online, eu nunca me apareci. Se eu me apareci, foi por palhaçada. Tarcísio. Vamos. Tarcísio. Que é Pandora? Vai ficar pra ele. Pandora. E Dominique continua fazendo o seu tutorial. É verdade. Conheçam. Tutorial de comer. Comer. Onde vai acabar esse tutorial, minha filha? Tutorial de quê, Dominique? Olha, tô esperando até agora. Deve ser como cortar fino. Isso parece fino que ela tá cortando. É, tutorial aqui, ó. Ariela, pinta aí e escreve na sua cara que você é burra. Pronto. Tutorial Ei, legal.
Luísa. Era um bicho. É uma amiga, sei lá o que é prima. É prima da minha mãe que chegou aqui com um piso. Eu morri de medo. Quando meu pai chegou em casa, ele. Eu vou mostrar meu Sua rica tem cachorrinho aqui pra vocês. tem um Peraí. fone de gato. Tudo fechado aqui no quarto. Pera. Quebrando que aí, maninha. Eu tinha, só que a gata do meu tio mijou nele. Não. Não tem graça, não. Meu filhinho. Mataram meu filho, aquela gata, ela fugiu de casa. Seu outro também aqui. Loucura. Maria, seu gato. Eu tô tão alta. É o que, Mariana? A cabeça no varal. Não vou dar meu ovo. Eu tô com fome. Minha gente. Alguém? Minha vida é muito normal. Sabe por quê? A minha vida é muito normal. Minha vida é normal, mas eu não sou normal. Eu não sou normal, não. Teve um dia, segundo Eu sou madrinha de uma parede, eu sou muito doente. Teve um dia que eu fiquei no corredor, que na minha casa tem um corredor. Aí eu fui no corredor, fiquei brincando no corredor, né? Aí eu tentei escalar a parede, eu caí, mas eu fui tentar fazer Está escovando os dentes. chocolate quente na frigideira, minha gente. Chocolate. Minha filha, tu quer botar fogo na tua casa, é? Ei, quem já tentou voar de guarda-chuva? Eu. Eu quase morri de guarda-chuva. Eu tava segurando, o vento levou. Aí eu fiquei de ponta de pé, segurando o guarda-chuva. Eu não sei. Aí eu fui. Não, deixa eu falar agora. Foi assim, eu tava brincando de voar no guarda-chuva, né? Aí tem um degrauzinho pra ir pra minha casa. Aí eu tava brincando nele. Eu pulei do terceiro degrau. Aí eu parei no primeiro e caí. É porque eu fiz que eu sou a Barbie Butterfly. Mas eu sou mesmo. Só no desenho. Capiuelo. Quando eu era pequena, quando eu vejo um avião muito barulhento, quando eu era pequena, eu gritava no meio da rua igual a doida. Eu gritava igual a doida.